E aí, meus atletas de peso, como que vocês estão? Tão de boa? Já sabe, né? Não consuma conteúdo que não agrega na sua vida e não deixa ninguém ficar tirando vocês. Não anda com ninguém que fica tirando vocês, tá? E eu tô aqui, tô muito feliz que eu vim falar do meu e-book digital que vai sair dia 15 de junho, tá? É o Corpo Gordo construindo uma nova relação com a atividade física. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês por que eu tive essa ideia de fazer esse e-book, que é só 10 conto, ou quanto você puder apoiar. Só fazer um pix nesse e-mail aqui, ó, helenvalias@hotmail.com, tá? Você me manda o comprovante no mesmo e-mail, já era. Dia 15 você vai estar recebendo, beleza? Então, do que é? Pra que é esse e-book, tá? Esse e-book, gente, eu faço de coração aberto, muito feliz, porque é uma representação, né? É o que eu gostaria de ter visto, de ter lido quando eu tinha meus 9 anos, 10, 11 anos de idade, sendo uma criança gorda, né? Uma adolescente gorda que fazia atividade física. Porque toda a minha trajetória, desde os meus 9 anos que eu faço atividade física, que eu joguei basquete, fiz Muay Thai, joguei futebol americano, fiz academia, eu sempre tive sozinha, né? Nesses ambientes. Então eu era a gorda que joga basquete, a gorda do Muay Thai, tá? A gorda que faz academia, entendeu? Então era desumanizado o meu corpo. Então eu acho muito importante a gente ter esse conteúdo. Então eu quis compartilhar com vocês um pouquinho da minha vivência. Não é um livro contando sobre a minha história ainda, tá? Que em breve eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso. Mas é compartilhar com vocês algumas vivências, algumas dicas de como você construir essa nova relação com a atividade física sendo uma pessoa gorda, tá? Uma pessoa fora do padrão, desse padrão imposto. Eu acredito que possa ajudar muito bem. E também pessoas magras, né? Profissionais de educação física. Eu recebo muita mensagem de profissionais de educação física da área da saúde que fala, Ellen, com o seu conteúdo eu tô conseguindo abrir a mente, entender um pouquinho mais. Lembrando que eu aprendo todos os dias também, tá? Que ninguém sabe tudo. Então, eu fico muito feliz que vocês estão apoiando, que vocês estão comprando. Porque se a gente pensar, hoje em dia, em qualquer plataforma que a gente vai pesquisar, ou livros, né, até, a gente não tem nada relacionado à atividade física com o corpo gordo, sem ser emagrecimento, sem ser ridicularização, sabe? Sem ser falar que a gente é doente, entendeu? Então eu gostaria de ter algo falando para nós, pessoas gordas, que fazem atividade física, ou que não fazem ainda, né, ter essa oportunidade de entender que vocês não têm culpa, que é um acesso negado. É um acesso negado realmente, né? Então, como eu falo, a gente começa a receber... A todo momento a gente recebe mensagem da sociedade que a gente não merece existir. Que o nosso corpo não deve existir. E no meio de atividade física, no meio esportivo, eles nem se abriram ainda para essa discussão, porque para eles o corpo gordo ele nem existe, sabe? E se existe é só para emagrecer, entendeu? Então, eu fico feliz de verdade, gente. Espero que possa ajudar vocês. Quem tiver a oportunidade de adquirir, lê depois me fala quando sair no dia 15 o que vocês vão estar achando, se vai estar realmente ajudando vocês, beleza? Vai ter muita coisa bacana ali, que eu vou contar de coração aberto mesmo, que eu já tô contando, tá bom? Belezinha? Ó, obrigado por todas as mensagens que vocês me mandam. Eu demoro às vezes pra responder, gente, porque é muita mensagem, mas eu respondo. Tá bom? E como eu falei, gente, olha, vocês que estão aqui, vocês não são apenas uns seguidores, sabe? Vocês não são só números. Porque quando vocês compartilham, que vocês curtem e que vocês comentam o meu conteúdo, vocês estão ajudando nessa luta contra a gordofobia, contra o racismo, contra o machismo, ou qualquer pauta que a gente levante aqui. Entendeu? Então vocês são muito importantes para a sociedade, principalmente aqui na internet, né? Hoje nosso corpo não tem... Vocês entenderam, né? Corpo gordo, sendo uma pessoa... Vocês entenderam, né? A gente não tem a mesma visibilidade que a galera padrão. Belezinha? Ó, tamo junto. Me conta aí o que vocês quiserem falar nos comentários que eu vou ler tudo, tá bom? Beijo!